Nono ano, vamos comentar sobre as atividades? Muito bem. Logo aqui no início, nós temos o conceito de estrutura de quadro sinóptico. Por que nós vamos trabalhar esse conteúdo? Além dele, voltaremos à temática sobre as resenhas. Nós já estudamos sobre as resenhas no início do ano, mas resenha, artigo de opinião, artigo científico e outros textos vocês sempre encontrarão na vida escolar, na vida estudantil de vocês, ok? Daqui para frente, principalmente. Estrutura de quadro sinóptico. Assim se chama a exposição em formato gráfico, que, através de símbolos, simplifica a visualização de determinadas informações. Os quadros sinópticos combinam, portanto, palavras, frases e símbolos para estruturar os dados de maneira lógica e facilitar a sua leitura e memorização. Por exemplo, vamos fazer uma resenha sobre o diário de Anne Frank. Marcelo, quem foi Anne Frank? Justamente. Olha o quadro que nós temos aqui, logo aqui embaixo, tá vendo? Essa foto é dela, tá? De Anne Frank. E logo aqui do lado dela nós temos uma estrutura de informações. Vamos ler? O início. Resumo da história. Vida na Alemanha. Emigrando para a Holanda. A invasão alemã. O esconderijo. Um diário como a melhor amiga. A prisão, o retorno de Otto Frank. Diário é publicado. Bom, o diário foi publicado em 1947, de acordo com o quadro. Muito bem. Marcelo, quem foi Anne Frank, então? Uma menina que, infelizmente, ela morreu num campo de concentração. Se você ainda não estudou a Segunda Guerra Mundial no conteúdo de história, não se preocupe. Se já estudou, se já foi apresentado para vocês a questão da Segunda Grande Guerra Mundial, esse conteúdo vai ilustrar e comentar como uma extensão do seu estudo de história, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial, houve uma perseguição terrível contra os judeus. Anne Frank era judia. Ela foi enviada para um campo de concentração e morreu lá. Era assim que os judeus eram exterminados, tá? Perseguidos e exterminados. Pessoal, sobretudo, nesse texto, nesse material que o professor enviou para vocês, nós temos uma resenha logo embaixo. O professor quer que vocês, deseja que vocês leiam com muita calma essa história, tá? Esse texto, e depois vocês farão a interpretação do mesmo. Só que, como nós temos trabalhos, e atividades online, o professor tem mais um trabalho de língua portuguesa para vocês no segundo bimestre. Vocês irão anotar no caderno de vocês a resenha que está no material que eu enviei, uma história verídica que emociona, é o título, tá? É uma resenha do diário de Anne Frank. Eu tenho o diário de Anne Frank e por conta da nossa aula fiquei inspirado, estou relendo, tá? Ele. Você pode encontrar esse livro online na internet, eu acredito que de forma fácil, online, PDF, mas tem ele também, sobretudo, em audiolivro no YouTube. Eu acredito que a gente possa encontrar, tá bom? E quem tiver a oportunidade um dia de adquirir, ótimo livro, triste, melancólico, mas nos faz perceber quanto que a humanidade não pode esquecer o período da Segunda Guerra Mundial de jeito nenhum para evitar cometer os mesmos erros no futuro ou no presente, tá? Foi um período muito triste, de perturbação profunda, de perseguição com os judeus, a questão da humanidade, a empatia, foi esquecida na Segunda Guerra Mundial pela perseguição dos nazistas. Nós não podemos permitir que isso aconteça em outras vertentes, em outros momentos, a falta de amor ao próximo e empatia, ok? Então vamos lá, vocês vão copiar a resenha no caderno sobre a história de Anne Frank, o diário de Anne Frank, e vocês vão compreender mais um pouquinho, treinando a escrita, a sua interpretação também, e faremos a correção posteriormente. E não posso esquecer, no final do material que eu estou enviando para vocês, há um outro quadro que vocês verão como que é
representar de uma maneira global, resumida e objetiva as informações de um quadro sinóptico. Ok? Então, bons estudos, vamos lá!